Às vezes, quando a festa acabava, o feno ardia, né, turma? Eu vou dar um exemplo aí do que eu estou falando para vocês relembrarem. Vamos ver. Vontade de esmurrar 10 pessoas ao mesmo tempo, eu poderia e sou capaz para. Estou pronto para, em condições de... Mas todo mundo é capaz também. Todo mundo não é todo mundo, não. Não? Por que, Chaco? Não é todo mundo que é capaz. Por que, Chaco? Porque não estão prontos. Por quê? Por quê? Porque não é faixa preta, Chaco? Tá errado. Peraí, gente. Você falei de você, velho. Peraí, gente. Mas eu falei de você, pelo que eu falei de você, você tá com 10 pessoas que ninguém é capaz de... Não, tu pegou a frase fora de contexto, tu quer exemplificar, velho. Mas pega só esse pedaço e coloca no contexto. Não, tu tá errado. Eu não sou. Tu tá errado. Não sou. Tu tá errado. Não sou. Tu tá errado. E não grite. Você tá errado. Não grite. Você tá errado. Qualquer pessoa é capaz de dar um... Termina essa ideia furada. Fraco. É, gente, aí dentro as coisas mudam de tamanho, né? Chaya e o Alas, os dois de pé, por favor. Vai, começa aí. Top 6, vendo essas coisas, algumas coisas pela primeira vez aí. Ô, Chaya, você disse que o Alas pegou uma frase sua fora de contexto. É isso mesmo? Uma Por que ele fala fez minha? isso? Foi porque naquela hora eu estava conversando com a Michelle e não era com ele. E quando eu disse que era vontade de socar 10 pessoas, primeiro que foi pontuado algumas vezes na casa e foi uma mentira da qual eu tinha... Naquela época, o grupo deles eram 10. E aí levaram para quem fosse do grupo deles e que eu queria bater em mulheres. Isso daí, gente, foi uma grande mentira que a gente descobre as coisas. E aí, quando eu tava falando isso, ele falou aquilo, porra, qualquer um pode socar, e eu falei, não. Só que aí, o meu grito ali, que vocês podem ver, 1000 vezes eu falava pra ele, não estou falando com você, porque eu não tava falando com ele. Tava conversando com a Michelle. E aí depois a gente conversou e eu fui entender que já vinha de outras coisas que estavam acontecendo, da qual eu não sabia também. E mais, pela milionésima vez, para todo mundo, a minha frase foi horrível. Em nenhum momento eu direcionei a ninguém, não falei, quero socar essas 10 pessoas. Foi errado, eu peço desculpa pela trilionésima vez. Nossa. Wallace, por que você ficou tão incomodado com a fala do Chaya? Então, Dri, eu e o Chaya, a gente já tinha acontecido algumas coisas. O Chaya sempre me encarando ali dentro da casa, com alguns comportamentos que me deixavam meio com o pé atrás. A Renata presenciou um momento na fila do fumódromo aqui, onde... realmente pesou um pouco, a Renata até se assustou no momento, perguntando se a gente estava brincando, a gente se encarou realmente ali. E dali já partiu uma situação na qual eu fiquei em alerta com ele. E dentro do quarto tinha acontecido a situação com o Gui, né? Quando o Gui falou a situação com a Carol, aquilo que aconteceu, que todo mundo sabe. E aquele momento que eu entrei na dispensa, eu fui para tomar água. Né? Então eu já vinha de uma pilha de dentro do quarto com a situação que aconteceu, né, com a Carol e o Gui. Quando eu entrei dentro da dispensa, o Chá estava falando a frase, que o jogo já tinha começado, já tinha então chegado... Quando você chegou na dispensa, você pegou um pedaço da frase dele. Foi isso? Isso. Ele isso te irritou, porque você já vinha de uma irritação lá do quarto, eu já né? vinha de uma irritação da situação com o Gui e a Carol, né? Já vinha pilhado com aquele que tinha acontecido, porque realmente me incomodou muito. E tinha acontecido também, não era uma coisa do zero, eu e o Chaya, porque já tinha acontecido essa situação dias antes, acho que foi na segunda festa, não foi, Renata? É isso? Acho que foi isso. Aconteceu essa situação aqui, e por alguns comportamentos que o Chaya já tinha tido comigo, em questão de olhares, eu tinha citado para Renata. Olha, eu estou sentindo que eu e o Chaya, eu falei para ela, sempre conversava com ela, estou sentindo que eu e o Chaya vai dar errado, não sei o que é, eu estou sentindo os olhares dele, eu não estou gostando da energia. Aí aconteceu a situação no fumódromo. Aí depois aconteceu a situação da Carol, do Gui. Quando eu fui para a dispensa para tomar água, ele estava falando a seguinte frase, que o jogo já tinha chegado a um certo ponto, que ele estava com vontade de esmurrar 10 pessoas, e as 10 pessoas eram exatamente o grupo, né? Que a gente estava todo mundo junto ali. Não, as 10 pessoas não eram o grupo. Aí veio calma, o entendimento. Então, isso. Como vocês eram 10, ele falou, estamos 10. Ele quer bater em todo mundo, inclusive nas mulheres. Eu falei, mano, vocês são loucos. Não foi você que falou isso, outra pessoa falou. Então, mas aí, naquele momento ali, esmurrar, independente de em quem fosse, foi uma frase que realmente me incomodou bastante. E por eu ter entrado naquele momento ali, e ele citou essa frase, quando eu entrei,
Aí me pegou mais ainda. Aí aquilo me incomodou. E me incomodou mais ainda a forma que, quando ele disse que as 10 pessoas não seriam capazes de esmurrar ele também. Eu disse, poxa, até uma criança sabe dar um murro. Aí foi onde começou a situação toda e gerou essa confusão aí. Se eu não me engano, o Will e o Nizam apartaram essa briga. Will, na sua opinião aí, como é que foi? Como é que você viu esse rolê? Dri, quem começou toda a briga foi o Chaya, né? Que ele pegou o edredom da Carol e da Kate e deitou em cima e ficou quieto, só olhando a bagunça. A Kate batendo panela e tal. Depois o Gui veio atirar o lençol e tal, mas quem começou tudo foi o Chaya. E depois ele quis ter um surto de ansiedade, sendo que ele provocou tudo. Era só ele pegar o edredom que ele estava em cima, inclusive que ele dormiu em cima, e devolver para a cama, só que ele não fez e até hoje ele não assume, ele falou para mim que não lembra, talvez pegou do chão, mas eu vi ele pegando da cama e depois teve esse surto e outra. Somando ali, naquela época ainda tinha o grupo grande, que os 10 era só, e tinha mulher envolvida assim nesses 10. Ele não quer assumir, mas tinha. Rodrigo, posso Então, só falar? Inclusive ele falou que ia me processar por tudo que eu falei aqui dele, até hoje não chegou o processo, que eu ia ter que provar. Eu estou esperando o processo dele. Beleza? Quem que tá falando? Desculpa, você, Chaya, vai. Fala. Só uma Eu coisa. quero falar também. Um segundo, Nizam. Uma coisa, primeiro que ele não estava na briga, porque eu acabei de ver o vídeo pela 30ª Eu vez vi e ele você chegou... comendo, Peraí, eu eu te vi escutei, você menino. pegando o edredom, Você tá aí, você jovem. assumiu que pegou do Aí, chão. uma coisa, ele aqui dentro falou no dia que eu tinha pego o edredom e falou o seguinte, lá fora você vai ver, eu tô esperando esse corte, eu pegar esse edredom, chegar até hoje. Mas aí eu é estou o problema esperando da esse corte edição chegar que não até mostrou, hoje. irmão. Porque a edição... Mas tá, eu então, vi. desculpa, Aqui é muito produção, vocês são complicado você maravilhosos, falar, mas ele tá falando você que você não vai sabe ver lá fazer um fora corte. que tem um corte, Então, muita coisa não ele tem. tá falando algo que ele não Eu sabe, vi. assim como... Você viu, você Eu aqui vi, dentro você falou que não falou. sabia. Ah, eu acho que eu peguei do chão, eu não lembro. Você me Eu tava doido. Você falou que não sabia. Você falou que eu não falei sabia. que eu vi. Você falou, Eu falei Chaya, que eu não vi. posso Não foi afirmar. você? Você falou Não que foi não você, foi poderia quem? afirmar. Eu não fui, brother. Não foi? Então, Ah, não foi? prova, manda Foi um quem? vídeo, Foi alguém aqui que caralho. pegou? Manda um vídeo, Foi mano. você, Não é que ele irmãozão. quer se meter em tudo que é relacionado E a outra, mim. ele falou Tudo. assim, ele Eu, ficava o tempo doidão, inteiro eu ele vou teve que tentar ser fazer tirado algo 2 contra o vezes Chaya. daqui, Cresce, porque ele é moleque, agressivo. cresce. Enfim, Puta cara e bobo, quem eram as gente. 10 pessoas então? Sério, Fala aí, tá fala cara 10 bobo, homens velho. aí que você Se queria fosse bater. você, eu teria Fala falado. 10 homens Se aí. fosse você, eu teria Fala falado. 10 Se eu homens, quisesse fala te 10 esmurrar, eu ia homens que você falar, queria vou te bater. esmurrar, iria Fala fazer, e ponto 10, final, fala velho. 10. E ponto Não passa final. vontade não. Pronto, Deixa eu então saber é se isso. o Nizam também. Não passa Nizam, você vontade, tava vai lá junto, fora. Nizam. Eu te chamei pro Fight Week. Tô esperando você Pra aceitar o quê? convite Quem até vai te hoje. sustentar é a Tá Michelle, com não vai medo, ser eu tá não. com Arruma medo, patrocinador, Tá cara. com medo Arruma disso aí na mão. patrocinador que eu vou Tá ficar dentro com de medo, você. tá com Quem vai te medo. sustentar é a Medo. Michelle. Chegou pro Seu céu irmão e já falou, foi o amanhã próximo é eu você, respondo cara. o convite. Seu irmão Peraí, já ô foi Nizam, Nizam, você ajudou a apartar essa briga. O Will já deu a opinião dele, eu quero saber a sua. Entre essa... Quem é bacana é você, Só um minutinho, Will, peraí. Fala aí, Nizam. Entre o acontecimento do edredom e o acontecimento do Chaya com o Alas, teve uma coisa. Quem começou com você não foi a Michelle. Quem estava primeiro na dispensa com você era eu. Você deu um murro na parede, eu saí da dispensa, Ele não lembra. eu chamei a Michelle pra controlar você, porque eu achei que a situação conversei estava. antes com ele. E você saiu. Não, eu estava conversando com ele antes. Aí depois você deu um murro na parede, eu estava do dentro. lado de fora conversando Sim. com ele Então antes. não foi só ela. Quando Eu vi ele tudo, estava né? querendo Porque sair para fumar. Beleza. Aí aconteceu isso, o Chaya deu essa muqueta na parede, um murro na parede, eu saí e falei, Michelle, entra lá que eu acho que você talvez tenha mais capacidade de acalmar o Chaya. Então naquele momento sim, o Chaya já tinha se passado. E em outro momento da casa, o Alas trouxe sim, ele falou que queria bater em 10 pessoas, sendo que dentro dessas 10 pessoas tinham mulheres, e isso ficou subentendido coisa, pra quem casa tava inteira, conversando não foi com uma ele- espalhada de informação. Quem Só deixa eu tava terminar, conversando deixa eu com terminar, ele- por favor. Por favor. Obrigado. Então não foi uma espalhada de informação, mas é que a partir do momento que você fala, quero bater em 10 pessoas, sendo que você está dentro de uma casa e dentro dessas 10 pessoas que são seus inimigos, Que não ou seu- pode se defender. que não é que nem Deixa eu não- falar, você é tão Era burro que dentro. você me defendeu. Eu Você é defendi, tão eu não burro que defendi, você eu me separei. defendeu. Eu separei. Burro, Eu não tirei você de falou mais. assim, tem mais, ele Dri, falou tem que eu mais, queria Dri. bater em mulher e você me defendeu. Você é tão burro que você não Você lembra o que não você falou. falou. Olha só, você erroneamente falou assim, Dri, eu quero ele falar falou mais. que vai Gente, bater não em eram mulheres. amigos, já Você me jogavam defendeu e juntos. falou pra ele assim, Olha. ele falou isso.
Você tem certeza que ele Você falou não isso? falou Aí que ele ia falou bater assim, mulheres, não, eu não você falei me que defendeu. Você não falou, mas falou em E 10 aí pessoas. tive que ver, e aí tive que ver o Shaya no dia seguinte. Peraí, deixa eu ouvir o Nizam que eu não tô conseguindo. Não Segura foram um pouquinho. mulheres mesmo, mas 10 pessoas E que aí não tive podem que se escutar o defender. Shaya falando no dia Você é seguinte para manipulador, outras só manipula pessoas, uma como pessoa, pro irmão. Gui e para outras pessoas, que eu queria fazer VT quando eu chamei pra ele pra falar que ele tinha sido agressivo naquele momento, como outras falas, como pisar na cabeça do Dudu. Quebrar o dente do quebrar Dudu, o dente, falou. enfim, enfiar esponja na boca do Dudu, enfim, em vários outros momentos, falas agressivas Coisas dele. que eu também presenciei, assim, só pra justificar exato. o porquê que eu me incomodei tanto com a Exato, fala. e aí foi por isso que você entendeu que Por mais, dentro dessas por 10 mais que pessoas... não tenha sido direcionado pra mim, mas eu senti que fosse pra mim. Exato. E pros meus antigos E aí amigos, o Shaya no dia parceiros. seguinte teve capacidade de falar que eu era um lixo e que eu queria fazer VT e que eu não era amigo dele por ter chamado a atenção dele, mas em nenhum momento citou a Michelle por também ter chamado a atenção dele exatamente da mesma forma, até porque ela concordou com absolutamente tudo que eu falei. Eu falei pra você que foi a forma com que você Não, falou. você não me falou no dia, você me chamou de lixo para as outras pessoas, falou que esse cara é o... Não, na hora que a gente conversou, a gente falou, é a forma com que você está falando. Eu falei, na tua cara. mas você não falou que eu era um lixo, não falou que eu não era seu amigo. Você não falou, você me chamou de lixo na minha cara? Você me chamou de lixo? Acho que não, não lembra. Deus se toca. Ele não Eu lembra. ouvi a Michelle, que a Michelle tinha começado a falar. Michelle, quando tudo isso aconteceu, vocês ainda não estavam se reunindo. Abstinência. Ué, tem um mês que eu muita saí do programa. abstinência Você aqui, realmente vamos continuar vivendo isso? Entendeu? Você tinha que saber pelo menos o que você velho. falou, os seus erros, pra você poder melhorar lá fora. Eu não lembro o que Se ele nem fala, isso mas você é capaz. Mas você também não lembra, Não, meu. eu lembro dos Você lembra erros, de aqui é tudo que a você gente que não conversou? lembra Não, das mas Tudo que calma aí, aconteceu? dos meus Peraí. erros eu lembro, Lembra lindão. mesmo? É claro, eu preciso Ué, você melhorar. foi incapaz de Eu conversar preciso comigo melhorar. depois, ué. Eu preciso... Pra que eu ia conversar com você, Chay? Pelo mesmo motivo que eu não vou conversar com você, mano. Mas você que tava me chamando de lixo, lindão. Eu fui tentar te ajudar. Eu fui tentar te ajudar, ô panaca. Tá bom. Ô, Michelle, deixa eu te ouvir. Deixa eu só te perguntar uma coisa, Michelle. Quando isso estava rolando, vocês ainda não estavam se relacionando real, assim, né? Oficial. Não. E eu queria te ouvir agora. Então fala, qual é a tua versão disso tudo? Eu saí do quarto depois da confusão que estava tendo lá, encontrei o Shaya na porta, ele estava realmente um pouco transtornado, ele já tinha tomado o remédio que tem interação com o álcool, que ele também já tinha bebido. Ele queria sair um pouco da casa e não conseguia sair da casa. Aí ele ficou dando volta, eu entrei e fui ao toalete. Quando eu entrei e fui ao toalete, ele foi na despensa, foi quando o Nizam entrou na despensa. E ele estava agitado mesmo porque ele queria sair. Ele estava com uma crise de ansiedade. Aí o Nizam me falou, vai lá falar com o Shaya que talvez ele te ouça. Não, eu pedi pra você sair da despensa porque ele tava muito agressivo, você saiu da Não, despensa, foi e depois eu antes. saí Não e falei foi pra você isso. entrar. Desculpa, deixa eu falar agora. Eu entrei na despensa e fui conversar com ele. E ele estava agitado. Ele começou, eu estou tão agitado, algo assim, que eu não vou lembrar, ipsis literis. Ele estava não aguentando mais ficar na casa. Eu estou tão impaciente, eu estou tão, assim, que eu tenho vontade de socar 10 pessoas. Foi quando o Wallace entrou. O contexto era esse.